Nos primeiros 5 anos de menopausa, a sua pele perde quase 30% do colágeno. Em 5 anos, o que levou décadas para construir, a perda que era de 1% ao ano, salta de uma vez quase 30 vezes mais rápida. A menopausa, ela não avisa quando chega, e quando você percebe o que está acontecendo com a sua pele, o prejuízo já é grande. Mas presta atenção uma coisa, isso aqui não é para te dar medo, é o contrário. Existe um momento certo de começar, existe um banco de colágeno que você constrói antes do déficit chegar. E se você agir cedo, você vai chegar na menopausa com reserva. E aí o sofrimento vai ser muito menor. Então hoje você vai entender por que isso acontece e o que dá para fazer antes, durante e depois. Primeiro, desfazendo uma confusão que atrasa muita mulher. A menopausa não é um dia, ela é um ponto final de um processo que vem se construindo há anos, o climatério. O climatério é o período de transição que vem antes da menopausa e ele dura de 4 até 10 anos. É como se o ovário ele não desligasse de uma vez, ele vai tendo apagões, quedas hormonais que vão e voltam, intermitentes. E cada apagão desses já começa a degradar a estrutura da pele. Já mexe no sono, mexe no humor, e isso costuma começar lá pelos 40, 45 anos, às vezes até antes. A menopausa só é definida mesmo depois de 12 meses seguidos sem menstruar. Quando ela é declarada, o trabalho de bastidor já vem acontecendo há tempos. E aqui mora a parte que mais me dói mesmo no consultório. Eu tenho uma paciente que eu acompanho há muitos anos. Dessa vez ela veio queixando que estava meio depressiva e fazia sentido. As filhas tinham acabado de sair de casa para estudar fora. O sono estava ruim, o humor estava lá embaixo. Casamento, mais ou menos, anos de casada. Então ela já tinha até marcado o psiquiatra e falou para mim que o rosto parecia que estava despencando. Não estava nada bom. Assim, já conhecendo ela há muito tempo, levantei essa hipótese hormonal. Pedi para ela ver essa parte. E era mesmo, gente, a menopausa se instalando. Ela iniciou reposição hormonal, o sono voltou, não precisou de antidepressivo. Investigar o hormônio não substitui cuidado emocional paralelamente, mas evita tratar a causa errada. Porque o climatério é exatamente a sua janela de oportunidade. É aqui que o banco de colágeno tem que ser ou iniciado ou intensificado. Quem age no climatério chega na menopausa declarada com reserva. Quem espera chega no prejuízo. A diferença entre essas duas mulheres é só o tempo de decisão. Agora, por que o estrogênio mexe tanto com a sua pele? E isso uma dica de influencer não vai te dar. Pensa numa fábrica dentro da sua pele. Essa fábrica é uma célula chamada fibroblasto. E ela fica na derme, dentro da pele, produzindo colágeno e elastina e ácido hialurônico, ou seja, ela fabrica a nossa estrutura interna. O detalhe é que o fibroblasto ele tem receptores de estrogênio. O estrogênio é a chave que liga essa fábrica no ritmo certo. Quando o estrogênio cai na menopausa, o fibroblasto é degradado e a fábrica vai funcionando muito pior. Menos colágeno, menos elastina, menos ácido hialurônico, a pele perde espessura, perde firmeza, perde a capacidade de reter água, de se regenerar. E não para na pele, tá? O estrogênio tem receptor no corpo todo, no osso, começa a perder osso, osteoporose, coração, cérebro, esquecimento, intestino, sono. Por isso que quando ele cai, tudo sofre junto. A menopausa, ela é um evento sistêmico, não é uma questão ginecológica. Na pele, o que você perde aparece assim: colágeno cai e a pele cede, flacidez. Ruga funda, a elastina cai e a pele marca e não volta. O ácido hialurônico cai e vem um ressecamento profundo que hidratante nenhum resolve sozinho. A barreira cai e a pele começa a pinicar. Com qualquer produto, vermelhidão, rosácea que piora. A circulação diminui, a pele fica mais opaca, cicatriza devagar e os melanócitos ficam instáveis. Surgem manchas novas, o melasma piora. Por isso que quando uma paciente me diz, doutora, eu virei outra pessoa, eu entendo exatamente o que ela está dizendo. O estrogênio regula o sono.
Quando cai, vem insônia, sono interrompido, e sono ruim degrada colágeno e impede aquela regeneração da noite. Para a produção dos hormônios que naturalmente são produzidos à noite. Então vira um ciclo que piora tudo. Tem receptor no cérebro, então vem irritabilidade, ansiedade, aquela névoa mental, esquecimento. Tem receptor no osso, perde massa de forma acelerada, e isso inclui osso do rosto, perde dente, tem que fazer implante. Esqueleto facial, é a tal camada do osso que sustenta por baixo. Tem o coração, perde aquela proteção, iguala o risco de infarto com os homens. Tem o intestino, como inflamação, uma perda de barreira intestinal que reflete na pele, constipação. Tem a libido, ressecamento. Gente, olha o tamanho disso. Por isso que tratar a pele sem tratar a causa hormonal tem limite. É tratar os sintomas sem tratar a doença. A pele resseca porque a barreira caiu. E a barreira caiu porque o estrogênio caiu. Hidratar ajuda, mas não resolve. Um déficit hormonal que continua por baixo. Por isso, o tratamento de verdade ele é integrado. A dermatologia cuida da pele, dá os alertas, a nutrologia, a endocrinologia, a ginecologia bem feita cuida da base, avalia, indica a reposição quando ela cabe. Foi por isso que o Grupo Crepaldi trouxe a nutrologia com a doutora Klein, mais recentemente a ginecologia, porque a gente é um corpo só. As três frentes juntas entregam o que nenhuma entrega sozinha. Agora, a estratégia, ela muda em cada fase. A primeira é o antes, dos 35 aos 45. Pensa numa poupança. Você não começa a poupar no dia que fica sem dinheiro. Você poupa antes, para ter essa reserva lá quando você precisar. O banco de colágeno, ele é isso. Acúmulo intencional de colágeno antes do prejuízo chegar. Entram as tecnologias de consultório que estimulam o próprio colágeno, entra a suplementação, colágeno hidrolisado, ômega, proteína na quantidade certa, 1 grama, 1,5 grama por quilo por dia, com vitamina C, com silício orgânico de cofatores. No skincare, o protagonista é o retinóide à noite, que é o maior estimulador tópico de colágeno comprovado que a gente tem. Mais antioxidante de dia e protetor rigoroso. Por exemplo, um esqueminha que eu gosto muito é de usar o retinol da Isdin à noite, junto com hidratante à base de esqualano, como o Cetaphil Hydration. E de dia, o da Caudalie, um ótimo antioxidante, Resveratrol Lift, à base de vinho de uva. E tem o estilo de vida, que pesa mais do que parece. Açúcar e ultraprocessados em excesso, eles fazem glicação. E a glicação, que é ligar o açúcar na sua fibra colágena, ela deixa ela dura e vai quebrando, destruindo o colágeno. Então, é super importante esse cuidado. Moderação no álcool, nada de cigarro, sono bom, exercício, principalmente musculação, que estimula colágeno. É o que eu chamo dos 7 pilares do tratamento do envelhecimento: sono, alimentação, exercício, saúde mental, suplementação, correção hormonal e conexões humanas. Sim, tem trabalho sobre isso, mas é um assunto para um próximo vídeo. Não adianta fazer um monte de procedimento de colágeno e não cuidar da base. Não tem como a fábrica produzir sem ter matéria-prima. A segunda fase é o durante. A menopausa já está instalada. Aqui entra a peça central, a reposição hormonal, indicada e conduzida pela nutro, pela ginecologista, pela endocrinologista, quando ela é indicada. Ela é essencial, porque consegue impedir e reverter boa parte dessas queixas. Ela restaura a função daquele fibroblasto, reduz a perda de colágeno. O detalhe clínico de como é feita fica para um vídeo só dela. Aqui o meu papel nesse vídeo é te direcionar para a avaliação certa. Para quem não pode ou não quer repor, tem opções, mas são muito piores do que a reposição hormonal, que são os fitoestrogênios, as isoflavonas de soja, simicifuga, linhaça. A ação é mais fraca, mas ajuda, é melhor que nada. Só que tem quem tem contraindicação importante, histórico de câncer, hormônio dependente, essas coisas, tem que passar pela avaliação médica sempre. Do lado da pele, a estratégia muda de mão. Reposição de barreira com fórmulas mais densas, ceramidas, ácidos graxos, esqualano, colesterol,
fotoproteção redobrada, porque a pele fica mais inflamada, mais instável, reage mais ao sol, protetor com cor, com fator de proteção alto, reaplicação de verdade, antioxidante e anti-aging entram com mais força e os procedimentos seguem com a frequência sempre ajustada. O banco de colágeno continua, agora tratando barreira, tratando mancha junto, tratando todas as camadas. Eu vivo isso, gente, no dia a dia. Eu vejo a diferença das pacientes que entraram na menopausa fazendo as reposições e as que não fizeram. E também aqueles casos que a reposição começa no meio do caminho. Com os nossos cuidados dermatológicos e estéticos, os resultados realmente são diferentes. E a terceira fase é o depois, pós-menopausa, dos 55 em diante, geralmente. Aqui vem um alívio, que pouca gente conta. Passado aqueles primeiros 5 anos, a perda de colágeno desacelera, porque o corpo se adapta a esse novo nível hormonal e a pele para de mudar tão rápido. A estratégia agora é manter o que a gente construiu, visitas periódicas ao dermatologista, banco de colágeno numa frequência ajustada, hidratação intensiva, protetor solar, antioxidantes, rastreamento de câncer de pele, porque a gente não vai abrir mão da vida. Pode ir para a praia e depois volta que a gente cuida, mas sempre com os cuidados certos. E olha, nunca é tarde. A mulher de 55 anos que começa agora com estratégia vai ter uma pele bem melhor aos 60 do que se não fizesse nada. O ponto de partida muda. A capacidade de melhorar não zera. Não é sobre reverter o tempo, é sobre envelhecer com inteligência, a partir de onde você está. E eu vou te falar uma coisa do fundo do coração. As minhas pacientes estão envelhecendo comigo. Eu sinto na pele o que elas sentem de verdade. Por isso que me incomoda tanto quando uma mulher chega com aquela frase nos olhos: doutora, acho que pra mim já acabou. Não acabou. Essa crença é a única coisa ali que é menos que é mesmo falsa. O que muda é a estratégia e ela existe para cada fase. Se você quer entender em que fase a sua pele tá e montar a sua estratégia, se é hora de construir o banco, repor a barreira ou só manter, é isso que a gente faz numa consulta, numa avaliação, com olhar integrado de dermato, de nutrologia, de ginecologia. Cada fase pede uma coisa diferente e cada pele conta e tem a sua história. Então, fecha aqui comigo. A regra geral aqui não é medo, é antecipação. Não importa a sua idade, importa começar de onde você está. Só de ter esse cuidado, daqui a 5 anos, com certeza você vai estar num lugar muito melhor. E uma observação importante: se a menopausa chegou antes dos 40, isso é a menopausa precoce, ela tem implicações próprias e pede uma avaliação especializada com mais rapidez e um cuidado até maior. É tema para um conteúdo inteiro, mas não deixa passar não. E agora me conta aqui embaixo se você está no climatério ou na menopausa ou se está se preparando para ela, em qual fase que você está. Comenta, porque a estratégia muda conforme a sua fase. E faz uma coisa por mim: manda esse vídeo para uma mulher de 40 anos que precisa ouvir isso agora, enquanto ainda dá tempo de construir reserva. Ativa as notificações também, que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Eu estou à disposição, um beijão e até o próximo.